Fluminense vai até Bragança Paulista tentar tirar pontos do time da casa, algo que poucos conseguiram no Campeonato Brasileiro até agora. Porém, Mano Menezes e os seus comandados têm feito isso com regularidade, tirar pontos em jogos que a gente achava até que não iria pontuar. Tudo sobre essa partida que acontece neste domingo cedinho, por isso o pré-jogo está saindo na noite do sábado, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você gostar do vídeo. E se inscreve aqui no canal pra dar aquela moral aqui pra gente produzindo bastante conteúdo. Vamos lá, cara. Jogo às 11 da manhã deste domingo, por isso o pré-jogo tá saindo no sábado à noite. Transmissão exclusiva do Premier, mas você sabe, estaremos ao vivo às 9 da manhã, 2 horas antes, cedinho. Você vai acordar, vai pegar teu café, um pãozinho, um biscoito, vai na padaria se você for daqueles que acordam um pouquinho mais cedo, ou então você já foi hoje, né? Já come aquele pão dormido maroto ali e vai pra frente da TV, ou ligar a gente no celular, às vezes ainda na cama, aquele soninho e tal, já acompanhando a nossa transmissão. 9 horas da manhã, estaremos em Bragança Paulista, representados pelo Rafael Siqueira. Está representando o Jornada KTO 1902 para lá, mandamos ele, estará lá direto do Nabi Abichedi. Então, se você estará no estádio, entre cedo, quiser ser entrevistado por a gente, entre cedo que ele vai tentar ir lá na área do Fluminense também. Todos os ingressos, inclusive, vendidos, já esgotados para Fluminense e Bragantino. Bem, então é isso, a nossa transmissão em áudio começa às 9 da manhã, vem assistir com a gente, eu, Fio, Lessa, Cauã e o Rafael lá direto de Bragança. 20 jogos é o que completa hoje Fluminense e Bragantino. Sempre gosto de fazer esse detalhe aqui, não é só da era Red Bull, é da era por inteiro entre Fluminense e o time de Bragança Paulista. 7 vitórias pra gente, 6 empates e 6 derrotas. Vale destacar que no primeiro turno, a gente está começando o retorno hoje, no primeiro turno o Fluminense empatou em casa, e aí a gente abre falando já disso, cara. Tá na hora da gente recuperar pontos que a gente jogou fora. Não fora de casa, mas que a gente tinha esses pontos e jogou fora. E os 2 pontos que a gente perdeu contra o Red Bull Bragantino, lá no Maracanã, lá no início, na primeira rodada do campeonato, entram nessa conta. Era um jogo que a gente ganhava por 1-0, fazia uma atuação, de certa maneira, até segura, e num lapso, num problema de bola aérea e num problema psicológico do time também, a gente tomou 2 gols no início do segundo tempo. Conseguiu um empate, foram 2 gols do Lima nesse jogo, mas ficou a sensação de que a gente perdeu 2 pontos e não que a gente ganhou 1. Na matemática, o jogo de hoje é bem complicado. De certa maneira, dá até pra dizer, considerando que a gente nunca entra num jogo pra perder, dá até pra dizer que é um jogo empatável ali, é pra buscar um ponto. Já vou dar alguns números do Red Bull aqui, inclusive. Só que no ambiente não, cara. Esse é um jogo que se a gente ganha, emenda 3 vitórias seguidas, sequência invicta com o Mano Menezes, tem Copa do Brasil na quarta-feira e a gente vai grandão pro jogo contra o Bahia no próximo domingo. Então, é daquele negócio, né? A gente tem uma noção como ambiente, como momento, e tem que ter um olhar mais amplo quando acabar a rodada para não se desesperar também. É um jogo que se enroscou, né, pela questão da tabela. A gente até poderia sair do Z4 nessa rodada e não pode mais, porque o Vitória foi alcançar pontos onde ninguém esperava, que é algo que eu falo aqui sempre. Vitória estava em queda livre no campeonato, tinha 4 derrotas seguidas e ganhou o Palmeiras no Allianz Parque por 2-0. O Palmeiras estava com o time em reserva. Dane-se, meu amigo, os 3 pontos do Vitória estão lá e eles têm 18 pontos, estão fora do Z4. Óbvio, tem 2 jogos a mais do que a gente, mas o momento, eles entregaram uma vitória, né, um triunfo, acima do que era esperado. Então o Fluminense chega pressionado. Outro jogo que também teve resultado chato pra gente foi a vitória do Criciúma contra o Juventude. Os 2 times tem 21 pontos nesse momento e estão a 7 do Fluminense, no caso do Criciúma e do Juventude, os 2 com o mesmo número de jogos, ou seja, subiram na tabela. De lado bom, eu tô gravando isso daqui enquanto tá rolando Bahia Internacional, é que o Internacional vai perdendo, mas aí eu não vou me estender nesse não, porque o pré-jogo tá saindo antes de sair esse resultado. Fato é que o Fluminense precisa de pontos para sair do Z4. Uma vitória hoje seria espetacular. Seria ganhar pontos onde a gente, como eu falei, não espera. Mas a gente sabe que é um jogo difícil, ainda mais com desfalques.
E é desses desfalques que eu falo agora aqui no Bola em Campo. Vamos lá para a parte do Bola em Campo. Vocês estão vendo que o Murilo vai aparecer aqui em algum momento. Mas olha só, vamos lá, tá? Essa parte aqui eu só vou atualizar uma coisa, que é o Fluminense informou o motivo dos dois desfalques que mais chamaram a atenção. São eles Germancano e Marcelo. Os dois não viajaram para Bragança Paulista, o Thiago Silva viajou, e o Fluminense informou que o Germancano sentiu dores no pé direito, ou seja, mais uma lesão. Enfim, ele saiu aparentemente sem ter nenhum problema no jogo passado. E, além disso, o lateral Marcelo tornou a ter dores na coxa direita. Ou seja, mais uma vez... filho, é complicado. Eu também fico assim quando sei dessas coisas. Mais uma vez, problema muscular tirando o jogador do Fluminense. É mais uma vez no ano que isso acontece. Tá aí, olha só. Prováveis escalações. A gente tem dois jogadores aí que são dúvida entre os titulares. E, claro, a boa notícia é o Thiago Silva viajou para Bragança Paulista. Só informando antes, tá? O Fluminense tem de desfalque confirmado, além do Marcelo e além do Germancano, desfalque o Felipe Melo, a gente sabe que também não viajou, né? Segue fora por lesão. Lelê, Terãs, Alexander e o Calegari, que já tá rumo ao Famalicão. Thiago Santos também, mas desse por suspensão. Dos pendurados, que se tomarem o amarelo não jogam contra o Bahia no Maracanã semana que vem. Além do Felipe Melo, que já tá fora. John Arias, Marquinhos, Martinelli, Ganso, Samuel Xavier e Mano Menezes. Vamos lá, cara. Provável escalação do Fluminense tem Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, como zagueiro pela esquerda, e Diogo Barbosa. André Martinelli, John Arias, Ganso, Marquinhos e Cauã Elias. Alguns aí eu não tenho muita certeza não, né? Até escrevi aqui no meu roteiro. Porque, bem, as nossas dúvidas, porque o Mano Menezes acho que não tem dúvida nenhuma, tá ali entre o Marquinhos e o Serna. O Serna entrou agradando muito, o Marquinhos não vem jogando bem. Isso ofereceria, ambos jogam pelo mesmo lado, ou seja, ofereceria uma troca ali para o Mano Menezes sem muitas alterações. Outras possibilidades, John Kennedy e Cauã Elias. Quem vai ocupar a vaga deixada pelo Germancano? É meio óbvio de que o Cauã Elias é o cara da vez e deveria ser o titular. Será que o Mano Menezes faz alguma mexida? Acho que a chance é muito pequena da alteração. Do John Kennedy. Agora, olhando para a equipe do Red Bull Bragantino, que tem o seguinte time provável: o goleiro Lucão, Cleiton está fora, Luan Cândido, Nathan Mendes, Douglas Mendes e o Eduardo Santos, que é base do Fluminense, tá? Fica aí a curiosidade. Raul, Lucas Evangelista e Lincoln, mas esse meio de campo pode ter o Eric Ramírez ou o John. E aí você teria um meio de campo numa trinca defensiva, como habitualmente o Red Bull tem, com o Jadson, né? No ataque, Elinho, canhoto pela direita, Vitinho, destro pela esquerda, pode até pintar o Mosqueira também nesse trio de ataque, e o Thiago Borbas, que é o artilheiro da temporada, inclusive foi o autor de gol contra a gente no Maracanã. E por que eu tô citando isso? Porque a equipe do Red Bull Bragantino marca muito alto, é uma equipe muito veloz e que sobe muito a marcação na pegada, até de uma maneira individual nessa marcação. E sabe o que isso projeta? Espaço nas costas dos defensores. Esse espaço, provavelmente o Mano Menezes vai querer jogar nesse erro e para isso ele precisa de jogadores rápidos, de velocidade. E aí faria total sentido a gente ter o Kevin Serna no time titular. Então, por isso, eu tô apostando no Kevin Serna. Outra coisa que seria muito bom seria pivô, jogadores que disputem, fortes fisicamente, que ganhem bola pelo alto. O John Kennedy poderia ser esse jogador, mas no momento o John Kennedy não tem jogado nada. Então aí eu acho que o Mano mantém o Cauã Elias. Ou seja, é esperado uma qualidade na saída de bola, mas principalmente ultrapassagens do Diogo Barbosa e do Samuel Xavier e uma retenção um pouquinho maior do Ganso na saída de bola. Talvez um esquema com o Fluminense mais armado desse estilo aqui. Com o John Arias conduzindo por dentro, jogando pela esquerda também, mas conduzindo bastante, a gente sabe, funcionando bastante por dentro, mas dialogando com o Diogo Barbosa e o Kevin Serna dialogando com o Samuel Xavier aqui pela direita. Vamos ver como vai se organizar, mas o jogo tende a ser extremamente animado. Red Bull tem alguns desfalques, eu já citei o Jadson, né, por exemplo, o goleiro Cleiton.
pode ter mudanças no time, porque obviamente ele já tem ali argumentos também relacionados ao que o Mano Menezes faz com a equipe do Fluminense, né? Já são 5 jogos, é uma quantidade de tempo considerável. Vamos ver também, porque pode pintar Nonato ali também como titular, é um jogador que a gente está muito de olho porque tem jogado bem. E ver se vai ser o Ignacio mesmo aqui ou o Antônio Carlos. Acho que pela saída de bola, a gente não tem muita referência do Ignacio, mas me parece ser o cara mais indicado do que o Antônio Carlos, com o desfalque do Thiago Santos. A arbitragem da partida será feita por um árbitro que nunca apitou jogos do Fluminense, tá? Se a gente vem aí numa sequência de Daronco, depois Daronco de novo, depois tivemos ali o Wilton Pereira Sampaio. Agora nós temos um árbitro que nunca apitou jogos do Fluminense, que é o Lucas Paulo Torezin, do Paraná. Apitou poucos jogos da Série A, mas engraçado, ele apitou jogos grandes. Apitou Palmeiras Internacional, apitou São Paulo e Cruzeiro. Enfim, como eu falei, nunca apitou jogos do Fluminense. Vamos ficar de olho para ver se vai ser uma boa arbitragem. É isso então, tá? Esse é o pré-jogo de Fluminense e Red Bull Bragantino. Como eu falei, com uma vida curta um pouquinho menor, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Tamo junto. A partir das 9 a gente está ao vivo. Valeu!